Glória a Deus. Ouvimos testemunho maravilhoso do César. Deus é bom em todo o tempo. Abre comigo, quero compartilhar uma palavra. Eu quero compartilhar hoje mais uma reflexão ao seu coração de tudo aquilo que Deus tem falado conosco e ao andar todos os dias aí, ao caminhar, ao meditar na palavra, ao fazer devocional, ao conversar com pessoas, ao orar com pessoas. E eu sou muito de às vezes ficar quieto no meu canto e ouvir. A gente ouve muitas coisas, muitas palavras, e todos os dias eu tenho pedido sabedoria para Deus, para como aconselhar, para como falar. E às vezes nós temos que tomar alguns cuidados, até não falar, até não aconselhar, de que forma nós vamos ser vistos, né? E a palavra do Senhor, ela não pode ser ministrada de qualquer forma, com indecência, tudo é com excelência para o Senhor. Então nós temos que tomar alguns cuidados para não ser mal interpretado. Abre comigo um texto conhecido lá de Tiago 3, do 1 ao 12. Quero compartilhar rapidamente com você. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chama o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, criaturas marinhas é possível dominar. De fato, tem sido dominado pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados em imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Pai, esta é a tua palavra. Fale conosco, meu Pai. Em todo tempo, ministra o nosso coração. Queremos, Senhor, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não agrada, em nome de Jesus.
A palavra do Senhor ela é clara e Tiago ele traz um texto, né, algo importante para nós. Se você parar para pensar e ver como, né, é fácil às vezes dominar um animalzinho ou um cavalo, quando você põe um freio na boca, ou dominar algumas coisas. Mas a língua às vezes é impossível. Sem perceber, nós caímos no mesmo erro de algumas pessoas. Porque a língua é o que fala. É onde solta a voz, né? Você fala, a língua ela trabalha o tempo todo. E é um perigo mortal. Porque com a mesma língua que você abençoa, você pode amaldiçoar. E eu trouxe esse texto, esse tema, dizendo sabedoria ao falar. E nós precisamos ter sabedoria ao falar como as pessoas. Nós ouvimos muitas coisas, muitas pessoas, né? E como eu falei, nós temos que tomar um cuidado ao falar, ao agir com as pessoas. Porque na hora da empolgação, muitas vezes, ou da emoção, ou na hora do nervosismo, na hora que estamos que alguém fala alguma coisa, nós às vezes saímos um pouquinho fora de nós. E a língua está pronta para agir. E falamos coisas que não devemos. E Satanás está pronto para ouvir aquilo que nós falamos e aproveita a oportunidade nesse momento. Eu ouvi um certo pastor uma vez falando, e usando um exemplo, de você pegar um saco cheio de poeira, cheio de pó, e você soltar pela janela aquele pó, você solta. E você tentar pegar de volta, você não vai conseguir. Tenta pegar. Quem consegue pegar pó? Você vê um monte de pó em todo lugar. Você começa a sacoalhar, você solta o pó, você não consegue juntar o pó. É a mesma coisa nossas palavras. Quando nossa língua fala, não é o que nós ouvimos que vai nos contaminar, mas sim o que nós falamos contamina. Tanto contamina o nosso coração, de tanto nós falarmos, quanto contamina outras pessoas. Você já viu pessoas que manipulam os outros? Que ela começa a falar, quando vê ela, né? Eu já ouvi falar uma palavra que as pessoas são tóxicas. Por quê? Ela começa a falar coisas e vai juntando nas pessoas. Quando vê, todo mundo está indo para o mesmo caminho, todo mundo está falando mal de todo mundo. Aqui uma maçã podre, ela estraga as outras. Você pode ver lá, se uma maçã estiver podre, quando você vê, todas estão podres. Parece que estão bonitas, mas todas estão com bichinho, todas podres. E você tem que tirar aquela podre do meio para não contaminar as outras. Muitas vezes somos assim. Tem pessoas que falam demais, que falam coisas que não devem. E quantas vezes nós falamos o que não deve? Esses dias aconteceu algo que eu falei, algo que depois eu cheguei em casa e falei para minha esposa, não devia, acho que eu dei uma mancadinha, eu falei algo que não devia falar. E falei para pessoas que não devia falar. Quer dizer, a gente, na hora da empolgação, estamos batendo um papo, estamos dando risada, estamos conversando e contando uma coisa, contando, e nós abrimos a boca e falamos. Nós temos que tomar cuidado. Certa vez eu estava
num cliente, e eu conversando com o cliente, e tinha um funcionário dele junto, ali, batendo papo junto, aproveitando, né, tomando um cafezinho junto, e ela ali, conversando, e a gente conversando, e ele entrando na conversa, toda hora. E eu conversando, e eu só percebendo o jeito dele. E de repente, ele falando do carro e tal, ele falou, o carro que você trabalha tem ar-condicionado, né? Eu falei, não, esse carro que eu estou trabalhando é bom, tem ar-condicionado. Mas eu quase não uso. Né? Eu uso muito pouco, porque também ficar usando muito, gasta gasolina. E o funcionário dele se empolgou ali, junto ali. Ah, mas não é você que paga. Pode usar à vontade. E eu, imediatamente, o cara falou assim, ó, tá vendo? Como o peixe morre pela boca, porque o meu carro já não dá para ele dirigir. E aí que ele se tocou, falei, não, é que tentou mudar a conversa, mas não, ele já tinha falado. Ele nem percebeu que ele estava junto com o chefe dele. Nem percebeu que o dono do carro que ele anda estava ali. Então tem coisas que nós temos que tomar cuidado ao falar. Que nós mesmos acabamos entrando, arrumando um problema para nós mesmos. Fala que a língua, ela pode incendiar uma floresta, um bosque inteiro. Você sabe o que é isso? De gente que fala coisas que não deve. Eu chego, eu falo uma coisa para um, outro chega e fala para o outro, e às vezes aquilo se torna coisa que nem é verdade. De uma conversa vai para outra. Não sei, aqui não deve ser da época de vocês, mas muitos que, né, já pode ter conhecido. Lembro quando tinha, o pessoal ia brincar de telefone sem fio. O que eram os telefones sem fio? Juntava uma roda assim, eram as brincadeiras de antigamente. Nem quando era criança, vamos brincar de telefone sem fio. Era adulto, era criança, adulto, vamos brincar de telefone sem fio. Então, os jovens se reuniam, sentado todo mundo assim numa roda, e um falava uma palavra no ouvido da pessoa. Podia ter 10, 20. Se um falava banana, ia passando para o outro. Quando voltava nele, a palavra já chegava abobrinha, porque já tinha passado de ouvido em ouvido, e cada um até escutava, mas cada um ia falando, era tão rápido, ia falando, e as palavras chegavam tudo errado, tudo ao contrário. Por isso nós temos que tomar esse cuidado, porque nossa língua é fogo. Uma palavra que nós falamos, uma coisa que se gera fofoca, de uma fofoca, gira briga, gira contenda no meio de pessoas. Às vezes as pessoas ficam sem falar com você, você nem sabe por que a pessoa não está falando, e ela não fala, ela vai passando. Até você descobrir que alguém falou algo que você disse que não, e não era nem aquilo que você tinha falado. As pessoas, um mal entendido, uma palavra que pode se tornar um telefone sem fio, que vai falando, e chega na pessoa totalmente diferente. Às vezes você até elogiou uma pessoa, mas a conversa chegou diferente, chegou como se você tivesse amaldiçoado ela, se tivesse falado mal dela. Quantas vezes isso já aconteceu? Lembro que uma pessoa ficou sem falar comigo por um tempo e eu não estava nem sabendo o assunto. Eu nem quase fico na empresa, eu fico mais para a rua. E um dia, de repente, eu cheguei e falei, um tempo aí que está acontecendo algumas coisas, fiz alguma coisa para você, se eu fiz, eu quero que você me perdoe, eu não estou sabendo nada, mas eu vi que você
não tem mesmo, não conversa mais comigo como você conversava antes. Sempre dá umas respostas diferentes quando eu vou perguntar alguma coisa. E ela se abriu e falou: olha, aconteceu isso. Pessoas veio e falou isso. E eu não tinha falado nada. E a conversa rolou sem eu estar sabendo. Então nós temos que tomar alguns cuidados na nossa vida. Ter sabedoria ao falar. Às vezes eu vejo as coisas, eu só observo e não falo nada. E fico esperando o momento certo e falo com Deus: me dê sabedoria ao falar, ao agir. Porque senão eu vou ser mal interpretado nesse momento. E quando a pessoa me dá a oportunidade, eu vou falar. Se me chamar para orar, eu vou orar. Olha, e às vezes quando eu vejo que o negócio está, eu dou um conselho: eu posso orar por você? Eu posso orar? Eu vou orar por você. Ah, está acontecendo tal coisa. Olha, tem um grupo de oração da igreja. Eu vou mandar no grupo aqui, já vou falar e colocar aqui seu nome em oração. Nós precisamos orar o tempo todo, nós precisamos jejuar o tempo todo, viver debaixo da palavra. Fale palavras boas, elogie as pessoas, abençoa a vida das pessoas com palavras. Tem gente que só reclama, tem gente que amaldiçoa ela mesma, tem gente que ela fala palavras que você fala: Jesus, eu não estou ouvindo isso não. Como que a pessoa pode falar tanta coisa? Tem gente que fala tanta bobagem, tanta besteira, solta palavras que nem ela sabe o que significa muitas vezes. Cuidado com o que você diz. Profetiza palavras boas na sua vida, na vida da sua família. Cuidado com o que diz. Tanto para você mesmo, como para os outros. Tem gente que se amaldiçoa sozinho. Ah, isso não vai dar certo. Ah, não, isso não dá certo não. Mas nem tentou. Tenha fé. Começa a falar palavras de fé, palavras de bênção, que olha, vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Eu aprendi com um pastor amigo lá do Mato Grosso. Na época ele era pastor junto lá da minha irmã, estava na casa da minha irmã, almoçamos juntos. E aconteceu um fato lá. Eu tinha ido na volta. Quando eu estava lá, mudou o horário do avião. O meu voo saía de Cuiabá. Estava marcando para mim sair às 4. E o voo do outro, que eu tinha que ir para Cuiabá, saía às 19 horas. Tá bem, como? Não tem jeito. Como que eu vou? O meu voo lá sai primeiro. E na hora a gente fica meio desesperado. Não, nossa, mas como mudou e eu não estou sabendo como é que faz? Eu estava lá numa fazenda e saímos dali e fomos para a cidade de Nova Chavantina. Nós estávamos indo para lá para tentar a internet, tentar lá conseguir ligar, que era mais fácil. Porque onde eu estava a internet era muito ruim. E nisso nós encontramos o pastor no meio do caminho. E eu falei: nós estamos indo, aconteceu isso aí. Ora por nós, né? Tudo dê certo. Ele falou: já deu certo. Não vai dar certo, já deu certo. E tudo deu certo. Nós conseguimos mudar. Nosso voo era para São Paulo. De repente, falou assim: olha, eu tenho um voo nesse mesmo horário, que sai a 1h da manhã. Mas esse voo vai para Campinas. Melhor ainda, nós moramos em Campinas. E pegamos o voo às 7 horas para ir para Cuiabá. Quando chegamos em Cuiabá, descemos em Cuiabá, a Azul nos mandou para um hotel, tudo pago por eles, tudo.
foi melhor do que eu estava esperando. Vamos para o hotel, jantamos, tomamos banho, descansamos, depois voltamos para o aeroporto e viemos embora. E tudo foi maravilhoso, porque Deus faz as coisas certas. Mas nós recebemos aquela palavra, já deu certo. Eu tomei posse daquela palavra e eu aprendi agora na minha vida, não, vai dar, não. Já deu certo. A palavra é, já deu certo. Em nome de Jesus. Todas as coisas dão certo quando nós profetizamos. Agora fala, não vai dar certo não. Será que vai dar certo? Se acontecer, já deu certo. Palavras de bênção. Abençoa outra pessoa, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa, vai falando palavras de bênção, profetizando sobre a sua vida, tudo já deu certo, em nome de Jesus, todas as coisas vão dar certo em nome de Jesus, quando nós profetizamos bênção, com fé. Cuidado com a língua, ela é um veneno mortal. Cuidado, tenha sabedoria ao falar, ao agir com as pessoas. Esses dias falava sempre com um rapaz lá, eu aconselhando, e eu só ouvindo ele falando algumas coisas, eu falava, olha, não fala não, fala assim não, toma cuidado, você pode até reclamar, mas reclamar, né? Você pode até não gostar de algumas coisas, mas fica reclamando, falando coisas assim não, que é pior. Quanto mais a gente reclama, pior fica. O povo hebreu saiu, atravessou o Mar Vermelho junto com Moisés, estava lá, mas ficaram no deserto para chegar à terra prometida, mas ficaram 40 anos. E veio falar que eles ficaram dando volta ao redor ali, e não saía dali. Por que ficaram 40 anos? Porque eles ficaram murmurando e não olharam à frente. Nós precisamos olhar para frente, fechar nossa boca muitas vezes. Tem coisas que nós não falamos, tem coisas que nós só entregamos ao Senhor. Abre a sua boca para falar com Deus. Use a sua língua para falar com Deus, para falar coisas boas e não coisas ruins. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer para você. Que você possa receber essa palavra de bênção na sua vida e de sabedoria. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga suas mãos, quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo, Pai. Nos ajude realmente a viver uma vida segundo o seu coração, a viver uma vida de bênção, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a frear a nossa língua e profetizar coisas boas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, Deus. Possamos tomar posse das palavras boas e repreender, Senhor, as palavras ruins, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.